No nosso quadro História da Música, hoje vamos prosear sobre uma obra que atravessou o tempo, ficou marcada na memória do povo gaúcho e até hoje desperta curiosidade em muita gente. A famosa Trova do Gildo, de Gildo de Freitas, o eterno rei do improviso. Gravada no álbum lançado em 1978, essa trova carrega muito mais do que versos bem rimados e resposta ligeira. Ela traz uma verdadeira encenação campeira, quase como se fosse uma peça de teatro dentro da música, onde Gildo aparece no papel de um pai experiente, firme, conhecedor da vida, dando conselhos e chamando a atenção de um filho que teria se desviado do caminho correto. Mas aqui está um detalhe importante, desses que muita gente escuta a música por anos e nem sempre se dá conta. Aquela voz que responde ao Gildo na gravação não pertence a um filho biológico dele. Quem divide a trova com o mestre é o trovador Zé Mineiro, que interpreta o papel do filho dentro da narrativa. E é justamente aí que está a grande sacada da obra. A Trova do Gildo não deve ser entendida como uma conversa familiar real, gravada em forma de música. Ela é uma construção artística. Gildo de Freitas usa a figura do pai e do filho para criar uma história de ensinamento, dessas que falam direto ao coração do povo simples, trabalhador e criado dentro dos valores antigos do Rio Grande. Na letra, temos um encontro de dois mundos. De um lado aparece o pai, representando o velho Rio Grande. O respeito, a palavra dada, a honra do nome, o valor do trabalho, a responsabilidade e a experiência de quem aprendeu com a vida. Do outro lado aparece o filho, representando uma juventude que se perdeu pelo caminho, que abandonou os estudos, se deixou levar pelas más companhias, pela boemia e pela falta de rumo. A trova se transforma, então, num verdadeiro conselho cantado. Gildo não canta apenas para rimar bonito. Ele usa o improviso como ferramenta de reflexão. O pai da história não passa a mão na cabeça do filho. Ele fala com firmeza, mas sem perder o sentido de orientação. É aquele puxão de orelha que vem carregado de preocupação, de amor e de desejo de ver o outro tomar um caminho melhor. Um dos pontos mais fortes da música está justamente nesse choque entre o estudo, a disciplina e a vida desregrada. O personagem do filho reconhece que errou ao trocar os livros pelo bar, o compromisso pela farra e o futuro pela ilusão do momento. E Gildo, com aquela voz firme e cheia de autoridade, mostra que talento sem disciplina pode virar desperdício. Essa é uma das grandes marcas de Gildo de Freitas. Ele conseguia transformar uma trova em ensinamento. Não era apenas música para entreter, era música para fazer pensar. Era verso com fundamento, com mensagem e com aquele jeito direto do gaúcho antigo, que não rodeia muito quando precisa dizer uma verdade. Também é importante lembrar o contexto da época. Em 1968, o rádio tinha uma força enorme no interior. Era pelo rádio que muita gente se informava, se emocionava, aprendia, conhecia artistas e levava a cultura para dentro de casa. E Gildo, que era um dos grandes nomes da música regional e um dos maiores vendedores de discos do sul do Brasil, sabia muito bem o poder que tinha nas mãos. Ao criar essa narrativa de pai e filho, ele não estava apenas gravando mais uma trova. Ele estava falando com milhares de famílias. Falava com o pai que se preocupava com o destino dos filhos. Falava com a mãe que queria ver os filhos no caminho do bem. Falava com o jovem que talvez estivesse se perdendo. E falava também com todo aquele povo que via na música gaúcha uma forma de educação, memória e identidade. Do ponto de vista artístico, a Trova do Gildo é brilhante porque une emoção, conflito e ensinamento. Ela prende a atenção do ouvinte porque parece uma conversa real. A gente escuta e quer saber o que o pai vai dizer, o que o filho vai responder, qual será o desfecho daquela prosa rimada. É uma música que tem começo, meio e mensagem final. E essa talvez seja uma das razões de ela ter funcionado tão bem e permanecer viva até hoje. Gildo entendeu que uma boa história fica na cabeça do povo. Quando uma trova traz apenas exibição de habilidade, ela impressiona. Mas quando traz uma história com sentimento e lição de vida, ela permanece. A Trova do Gildo é isso. Uma relíquia da nossa música regional. Uma obra que mistura improviso, teatro, conselho, tradição e crítica social. É o retrato de uma época em que a palavra tinha peso, o respeito vinha de berço e a música servia também para formar pensamento. Gildo de Freitas, com sua inteligência artística e sua força de comunicação, usou a trova para muito além do palco. Ele fez dela uma ferramenta de conversa com o povo. E Zé Mineiro, ao interpretar o papel do filho,
ajudou a dar vida a essa narrativa que marcou gerações. Por isso, quando a gente escuta Trova do Gildo, não está ouvindo apenas uma gravação antiga. Está ouvindo um pedaço da alma do Rio Grande. Está ouvindo a voz de um tempo em que o conselho vinha em forma de verso, o ensinamento vinha embalado pelo acordeon e a música campeira carregava dentro dela os valores, os conflitos e as verdades da nossa gente. Essa é a grandeza de Gildo de Freitas. Transformar uma simples peleia de versos numa lição que ainda hoje encontra morada no coração de quem respeita a cultura gaúcha. Deus sempre foi meu amigo, por ser um homem correto. Já muito necessitado, se agasalhou no meu teto. Criei os filhos cantando, hoje estou criando os netos. Hoje estás criando os netos, sempre sendo um homem honrado. Eu sendo filho caçula, fui um pouco relaxado. Abandonei os estudos, mas vivo no teu costado. É isto que me conforma, viveres no meu costado. Porém, se você seguisse, já teria se formado a um doutor engenheiro ou um bom advogado. Ou um bom advogado, nunca sonhei ser doutor. Meu maior sonho na vida é ser igual ao Senhor. Cantar bem, escrever bem, ser bom improvisador. Pra ser improvisador, Deus do céu te dê juízo, que sempre saia bonito os teus versos de improviso. Caprichoso nos teus atos, pra não teres prejuízo. Ai, peço a Deus me dar juízo, que nós dois lute parelho, que o Senhor se enxergue em mim. Eu quero ser seu espelho, que tenha boa memória para gravar seus conselhos. Procures tratar o povo sempre com a mesma igualdade, ser humilde, sem orgulho, porém com sinceridade, e não usar na campanha os costumes da cidade. Um homem que canta e toca tem muita facilidade, principalmente agora que o mundo dá liberdade. Com o tempo, teu coração desperta curiosidade de procurar um alguém para tua felicidade. Quando isto acontecer, procure saber quem é, ver se seus pais são honrados, bondosos de boa fé, porque a fruta, meu filho, não cai distante do pé. E se alguém te pôr por briga, aceite a briga trovando. Fica uma briga bonita e o povo apreciando. Um acusa, outro defende e terminam se abraçando. Procure aceitar com força, principalmente esse aviso: não jogar, não beber, porque só dá prejuízo. Estraga a tua saúde e ficas de bolso liso, e ainda proíbe a alma de entrar no paraíso. Muito obrigado, meu pai, é pena faltar espaço, atender em seus conselhos, tudo que mandar eu faço. Para todos que nos ouvem, mandaremos nosso abraço.